que Ele é exaltado nos céus, na terra e embaixo da terra. Amém? Cante bem forte. Ele é exaltado nos céus, pelo todo a Ele. Ele é exaltado para sempre exaltado o seu nome. Você pode me ajudar nessa música? Essa música é bem conhecida, é bem antiga. Vocês vão deixar mais palmas, amém? Amém? Amém assim. Então vamos lá, as palmas tem que ser assim, ó. 1, 2, 3 e... Coração
Glória a Deus, irmãos e irmãs. Toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor Jesus. Eu me lembrei, quando nós cantávamos, daquela passagem dos magos que trouxeram ofertas ao rei, que vieram para adorá-lo, e trouxeram seus tesouros, incenso, mirra, trouxeram de uma caminhada longa e distante. Assim, esse é o momento em que nós somos convidados a trazer ao altar das riquezas que Deus nos tem dado, graciosamente, bondosamente, generosamente. Faça isso nesse tempo com alegria, com gratidão, um ato de obediência, de quem quer participar também da obra de Deus, desse modo, com as suas orações, mas também com as suas contribuições, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 3. Nós estamos fazendo uma caminhada aí nas quintas-feiras do livro de Provérbios. E hoje eu quero lembrar você algo que está lá no capítulo 3. Abre a tua Bíblia e deixa lá que nós vamos lendo e acompanhando alguns versos. Nós não somos
necessariamente fruto do meio. Pessoas no passado disseram que alguém, por exemplo, está no mundo da criminalidade, do tráfico de drogas, porque viveu na pobreza. Mas, na medida em que isso foi sendo discutido e debatido, nós vamos compreendendo que o meio pode influenciar uma pessoa, mas não necessariamente a pessoa é fruto, é exatamente aquilo que o meio é, né? Até porque, quando a gente pega pessoas que vivem na pobreza, sem muito recurso financeiro, nós encontramos ali valores extraordinários também. Gente que preserva princípios, custe o que custar. Então, se por um lado, não dá para dizer fulano é fruto do meio, ele é o que é porque ele está cercado daquelas pessoas lá. Se você cercá-lo por outras pessoas, ou pessoas que a gente julga que sejam melhores, ele vai melhorar também. Essa ideia não se sustenta. Tem gente, o Salmo 120, por exemplo, diz isso, um homem que estava cercado de pessoas que odiavam a paz, que viviam em inimizade e guerra, mas ele era um homem da paz. Pessoas que tinham línguas enganosas e mentirosas, iníquas, mas ele era um homem da paz e da justiça e da verdade, mesmo cercado. Jesus já disse isso, quando ele conta uma parábola que é do trigo e do, o que é o outro mesmo, vocês lembram? É o trigo e o joio. Diz que um homem semeou o trigo, mas à noite veio o inimigo e semeou o joio, e aí cresceu o joio junto com o trigo, porque na nossa vida nós vamos ter que lidar diariamente, do nosso lado, na nossa frente. Se nós formos trigo, vamos ter que lidar com o joio. Vamos ter que lidar com o joio. Quem é que vai arrancar o joio? Bom, a parábola diz que é o Senhor no último dia. Ele é que vai separar o joio do trigo. Não compete a nós separar. Às vezes nós queremos separar. Mas o que eu quero dizer com isso? As pessoas que nos cercam não vão determinar quem nós somos exatamente. Não é porque todo mundo à nossa volta ama, está cheio de amor, que nós estaremos também. Mas por outro lado, com quem a gente se relaciona, as pessoas com as quais nós escolhemos para nos relacionar mais intimamente, isso é fato que alguma influência nós vamos receber de lá. As nossas relações, de algum modo, influenciam quem nós somos. Por exemplo, se a pessoa, ao ligar a sua TV, ela fica correndo atrás só daqueles jornais que se torcer derrama sangue, que só mostra BO o tempo todo. Então, muito provavelmente essa pessoa vai ter dificuldade até de sair de casa, porque o que ela vê o tempo todo é tragédia. A não ser que ela tenha um senso crítico bem, ela diz, bom, isso aí que aconteceu lá em São Paulo, aqui é Ribeirão Claro, não necessariamente, não estou no mesmo lugar. Nem todos têm esse discernimento, nem todos fazem essa ponderação. Então, com o que ou com quem a gente se relaciona, acaba nos influenciando de algum modo. E Provérbios 3, aqui a partir do verso 5, eu quero destacar 4 palavras para você, 4 palavras que descrevem de algum modo o relacionamento do homem sábio, mulher sábia com Deus. Porque nós não somos pessoas que só abrem a Bíblia e leem, e ouvem a Bíblia e estudam a Bíblia. Nós somos pessoas que se relacionam com Deus. Nós temos uma relação com Deus. Qual que é a diferença disso aí? Quando você lê um manual de instrução, e você lê lá um manual de instrução sobre uma TV, por exemplo, como ligar, irmãos, como ligar, a não ser que ela quebre, mas
Se tem que apertar um botão X, é aquele botão mesmo. Por exemplo, a não ser que haja alguma alteração interna, isso aí eu não vou entrar porque eu não entendo, mas se você pega lá o controle, não adianta você querer apertar mute para ligar a TV, né? Então o botão é aquele e acabou, não muda, é aquele ali. Pode ser que não funcione em algum momento, mas quando funciona é aquele ali que liga. Ser humano não é assim, pessoa não é assim. Se alguma criança entrou aqui com um pirulito na mão e você vai lá e arranca o pirulito, o que pode acontecer? O que pode acontecer? Pode acontecer tudo. A criança pode chorar, a criança pode nunca mais querer olhar para a tua cara, ela pode sorrir, ela pode pedir para você fazer de novo, enfim, diversas são as possibilidades, porque a gente está falando de um ser vivo, nós estamos falando de vida, de pessoa. E a relação com uma pessoa, para a gente entender um pouco a relação com Deus, é nessa dinâmica aí, é algo vivo, é algo vivo. Às vezes Deus mostra o amor para conosco com carinho, com afeto, tem gente que fala de mimo, né, e tal, mas tem hora que Deus mostra o amor também para a gente, que jeito? Com correção. Por quê? Porque a vida é dinâmica. Tem hora que a gente precisa dizer, olha, você não é só isso que estão dizendo, você não é só isso aí não, você está achando que você é um lixo, você não é só isso aí não, você é mais. Tem momentos que Deus precisa dizer, você não é tudo isso aí que você está pensando, desce daí, você não é tudo isso. Porque a vida é dinâmica, uma hora a gente se acha demais, outra hora pode ser que a gente se acha de menos. Então, a vida é dinâmica. Então, se relacionar com Deus tem a ver com isso aí. Tem a ver com isso aí. Não é porque Deus está me corrigindo hoje que Deus não me ama mais. Como a minha vida sofre mudanças, então pode ser que o que eu preciso hoje é de correção, amanhã é de ouvir, você é meu filho amado, minha filha amada. Então esse texto fala da relação do homem sábio, da mulher sábia com Deus. Como é que o homem sábio se relaciona com Deus? Aí tem 4 palavras que eu quero destacar para você. O verso 5, a palavra confiança. A relação do sábio com Deus é uma relação de confiança, da sábia com Deus é de confiança. O verso 6 traz a palavra reconhecimento. A gente reconhece, só reconhece quem conhece, evidentemente. A terceira palavra, no verso 7, quando ele diz assim, lá na parte B, teme ao Senhor. Então é confiança, é reconhecimento, é temor. E a quarta palavra, verso 9, diz honra ao Senhor. A quarta palavra é honra. Essas 4 palavras são a base da relação do homem sábio com Deus, da pessoa sábia com Deus. E aí eu quero ler do 5 ao 10, que diz o seguinte, acompanhe comigo. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, né? Então, o Provérbios fala dessa relação do homem sábio com Deus, da mulher sábia com Deus. E esse homem sábio que se relaciona com Deus, carrega sobre si muitas promessas. Por exemplo, o verso 10 fala de uma promessa, de Deus abençoar, fazer transbordar os celeiros. O verso 8 fala de Deus trazer refrigério, fala de Deus, por exemplo, trazer saúde. Fala de Deus, por exemplo, endireitar as nossas veredas, no verso 6. Então a vida de um homem sábio que se relaciona com Deus é permeada de promessas. Deus, isso significa o quê? Que Deus se compromete
Deus empenha a palavra. A palavra de Deus tem a ver não com alguma coisa, com estrela, com quem Ele é. Ele empenha Ele se compromete conosco. Então, a primeira palavra que envolve a relação de um homem sábio com Deus é confiança. O homem sábio confia no Senhor. Ele confia. Ele se apoia no Senhor. É uma palavra que aqui no verso 5 mesmo, é uma palavra que tem o mesmo sentido da palavra estribar. Lembra da sela? Quem já andou a cavalo, né? Tem a sela e tem o estribo, onde você se apoia para subir na sela e montar o cavalo. Você joga seu peso inteiro naquela perna que está no estribo. Você é sustentado pelo estribo. Se o estribo arrebentar, acabou seu apoio, acabou seu sustento. Alguma consequência mais intensa, mais grave ou menos grave haverá. Se o estribo arrebentar, então acabou o apoio. Acabando o apoio, você jogou seu peso todo ali. Se arrebentar, você vai sofrer as consequências. Então é essa imagem que o sábio está trazendo quando ele diz: confia, apoie-se no Senhor, se estribe no Senhor. Não se estribe, não se apoie, não seja sustentado pelo seu próprio entendimento. Sabe aquela coisa que eu tenho experiência na vida? Sabe aquele negócio que eu já vivi isso aí e por isso eu já sei lidar? Provérbios está dizendo: não se estriba nesse negócio aí, se eu já vivi isso aí, eu sei lidar. Não confia nessa história de que você já tem experiência, que você já tem uma longa caminhada de fé, que você já conhece a Bíblia, que você já, você já sabe como, você já compreende, já tem uma resposta para aquilo. Provérbios vai dizer: confia no Senhor. Confiar no Senhor não é confiar no seu próprio entendimento. Também, irmãos, não é o contrário. Uma vez uma pessoa escreveu para John Wesley e falou assim: olha, John, Deus não precisa, John Wesley, do que você conhece, sua teologia, do que você estudou, não precisa de nada disso daí. Aí o John Wesley educadamente escreveu de volta, falou: verdade, Deus não precisa, mas não precisa mesmo. Mas Deus não precisa nem do meu conhecimento e nem do desconhecimento que a outra pessoa carregava, de coisas que John Wesley conhecia que a outra pessoa não conhecia. Então Deus não precisa nem do nosso conhecimento, nem do nosso desconhecimento, porque Deus não precisa de nada. Então o convite não é para não entender, não é para não ganhar experiência, não é para não estudar a situação, não é para não estudar a Bíblia, não é para não aprender com as experiências, jogar as experiências fora. Ele está dizendo o seguinte: não se estribe, não se apoie totalmente, não se entregue totalmente ao que você entende. Existem coisas que escapam ao nosso entendimento. A vida muda, os dias mudam. Tem coisa que não cola mais, que não dá mais, que antes dava, mas que agora não dá mais. Existem coisas que nós entendemos, mas foi há 10 anos atrás. Agora, 10 anos depois, já não é mais do mesmo jeito. A gente acha que é do mesmo, mas não é mais. O mundo mudou. Agora, a relação com Deus do homem sábio é pautada na confiança no Senhor. É no Senhor. O Senhor é que sabe o que Ele vai tirar daqui, do que eu já aprendi, do que eu compreendi, do que eu já experimentei. Ele é que sabe o que Ele vai retirar daqui, né? O que Ele vai aproveitar disso que eu já aprendi, que eu já estudei, que eu já conheci. Pode ser que Ele retire algumas coisas, e pode ser que Ele diz: guarda aí que agora não é hora, guarda aí que você vai ver como que isso vai se resolver. Então, a relação com Deus, ela é pautada em confiança. Não existe relação com Deus sem essa entrega, porque é um risco muito grande quando eu me apoio totalmente em algo que
eu entendo que eu confio que vai me sustentar. Você já viu, por exemplo, alguém sentar numa cadeira de plástico e a cadeira quebrar com uma pessoa? Você já viu? Será que a pessoa imaginou que a cadeira ia quebrar? Então, quando a gente senta numa cadeira, a gente confia que ela vai dar conta de nos sustentar. Por exemplo, essas caixas de som estão aí no suporte que a gente acredita que eles vão sustentar. Se a gente acreditar que não estaria ali. Então, fé tem a ver com isso, é acreditar que Deus vai nos suportar. Acreditar que o caráter de Deus é bom, que Ele vai nos suportar, Ele vai nos sustentar. De que modo, o que é Deus sustentar, não vamos entrar nisso, mas Ele vai nos sustentar. Então, confiar tem a ver com isso, se entregar ao sustento de Deus. E aí tem uma outra palavrinha que é uma entrega que gera tranquilidade. Mais ou menos Salmos 37, quando ele fala confia e descansa. Porque veja, se você confia em alguém, você entrega, por exemplo, a chave da sua casa para essa pessoa entrar na sua casa, e lá onde você está, distante da sua casa, você não descansa, seu coração se perturba, você começa a se questionar: será que vai sumir, vai desaparecer alguma coisa, será que está tudo lá, a minha carteira que eu deixei, será que... Então isso aí não é confiança. Você fez uma entrega, uma entrega, mas não confiante, porque ela não foi acompanhada de tranquilidade e descanso. Então a relação com Deus para o homem sábio envolve confiança. A relação com Deus envolve, verso 6, reconhecimento. Mas aqui diz o seguinte, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Todos os teus caminhos. Eu confesso que, eu não sei para você, mas para mim é mais fácil. Às vezes é mais fácil a gente reconhecer Deus no culto aqui. É mais fácil a gente reconhecer Deus quando a gente está lendo a Bíblia. É mais fácil a gente reconhecer Deus quando a gente está orando. É mais fácil a gente reconhecer Deus quando a gente está falando das coisas de Deus. Não é mais fácil? É ou não é? É mais ou não? É, irmãos? Sim? Agora, quando a gente está numa pipocada, numa pizzada, comendo pastel, ninguém está citando texto bíblico nenhum. Como é que a gente reconhece Deus ali? Aliás, se a gente reconhecesse a presença de Deus ali, comendo pipoca, comendo pizza, pastel, tomando suco de limão ali, sem conversar de Bíblia, se a gente reconhecesse a presença de Deus ali, talvez a gente não falaria algumas coisas. É verdade ou não? Talvez a gente não falaria, talvez a gente não faria alguns comentários. Se a gente, em convicção, dissesse: Deus está presente aqui, nessa pipocada, Deus não está presente só na reunião de oração. Deus, esse momento é sagrado também, que nem a reunião de oração. Deus está no meio dessa pipocada aí. Deus está no meio dessa conversa aqui. Então, a nossa dificuldade às vezes de reconhecer Deus fora da reunião de oração, fora do culto congregacional, fora da leitura bíblica, e em momentos que aparentemente Deus não está, mas a Bíblia diz que está. Se a gente reconhece, então muda a maneira como a gente conduz a conversa, muda, o nosso coração muda. Então nossa relação com Deus é sempre de reconhecimento. Onde é que Deus está agindo aqui? O que Deus está falando aqui? Não é porque a Bíblia não está sendo citada que Deus não está falando nada. Não é porque eu não estou vendo ninguém aparentemente receber o Espírito Santo que Deus não está trabalhando. Que Deus não está trabalhando. Aliás, o episódio de Balaão mostra Deus usando uma mula para falar. Aparentemente Deus não estava trabalhando nada, até que a mula abriu a boca e começou a falar. Então quer dizer que Deus está agindo.
O salmista diz que Deus trabalha, que Ele é o guarda de Israel, que Ele não dorme e nem cochila, que Ele trabalha o tempo todo. Então essa ideia de que o desafio nosso nessa relação com Deus é reconhecer onde é que Deus está trabalhando e o que Deus está fazendo e como eu posso cooperar nessa obra que Deus está realizando. Como que eu posso cooperar? Então o homem sábio ele confia e ele reconhece. Terceira palavra que eu quero destacar é verso 7, teme ao Senhor. O homem sábio teme. Ele respeita, ele reverencia. Agora não é um temor assim, a gente já falou isso, medo, um temor porque Deus é desconhecido e a gente fica com o pé atrás, como uma criança que fica de repente mais com a mãe, e aí o pai chega, ela tem um receio porque ela já sabe como é a lida com a mãe, né? Então aí o pai chega. Não é isso aqui, temor não é isso. Temor é um respeito amoroso que vem do conhecer quem Deus é. Malaquias vai falar isso. Temor é gerado porque eu conheço quem Deus é. Conheço quem Deus é. As pessoas, na medida em que elas nos conhecem mais, na medida que você conhece mais uma pessoa, a tendência geral é de você perder, o que a gente fala? Perder o respeito. Porque você vê a pessoa comendo, normal como todo mundo, que antes parecia uma divindade. Aí você vê a pessoa, por exemplo, abrindo a boca e bocejando, está com sono. Aí como que a pessoa tem sono? Tem sono. Então, à medida que nós vamos conhecendo o jeito da pessoa, a gente acha umas coisas estranhas, a gente começa a pensar, eu não faria assim, a gente começa a julgar um pouquinho, diz, isso aí não é muito santo. Bom, a tendência é a gente perdendo aquele respeito, na medida em que a gente vai conhecendo mais a pessoa, suas fraquezas, suas fragilidades, a tendência geral é a gente perdendo o respeito. Agora com Deus, não. Com Deus, quanto mais a gente conhece, quanto mais intimidade a gente tem, mais respeito, mais reverência a gente tem. Pedro, na pesca maravilhosa, ao ver o que foi feito por meio da palavra de Jesus, ele diz, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Pedro ficou mexido ao perceber que aquele homem, filho de um carpinteiro, não era mero filho de um carpinteiro, que aquele homem vinha de uma cidade de um lugarejo, uma aldeiazinha da Galiléia chamada Nazaré, era mais do que um filho de carpinteiro. Tinha algo ali que batia com o que Pedro já dissera naquela pergunta de Jesus, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tinha tudo a ver. Então quanto mais a gente conhece, mais a gente teme, mais a gente respeita. Falta de conhecimento, falta de intimidade gera falta de temor, falta de reverência. Quanto mais eu mergulho na palavra, quanto mais eu experimento a palavra na vida, mais reverência eu tenho, mais eu quero escutar, mais eu quero ouvir, mais eu quero me calar para ouvir o que Deus tem para me dizer, o que Deus tem para me falar, o que Deus está achando dessa história toda, o que Deus está pensando sobre mim. Eu me lembro de uma vez um pastor lá de Londrina, de uma outra denominação, contando a experiência lá com uma irmã que trazia algumas questões lá para ele, e essa irmã parecia conhecer os pecados de todo mundo na igreja. E aí um dia, nessas conversas onde ela vinha falar dos pecados de todo mundo, aí o pastor disse, ore para Deus mostrar quem você é. Ore para Deus mostrar quem você é. Faça aquela oração do salmista, Salmo 139, sonda-me, ó Deus,
Vê se há em mim algum caminho. Pede para Deus mostrar quem você é. Mostrar quem você é. Então, na medida em que a gente vai conhecendo mais de Deus, o temor vai aumentando, e a gente também vai conhecendo mais quem a gente é. E o temor vai crescendo, porque a gente vê o que a gente é comparado ao que Deus é. O que a gente ama comparado ao que Deus ama, o que a gente sabe comparado ao que Deus sabe do coração humano. Porque às vezes a gente fica se comparando com os outros, mas quando a gente vai sabendo mais de Deus, mais nosso coração se enche de temor, de reverência, de respeito amoroso. O sábio se relaciona com Deus de maneira confiante, com reconhecimento, com temor. E por último, verso 9 diz que o sábio, ele honra a Deus. A palavra honrar tem a ver com a palavra peso. Você viu o valor de uma coisa no mundo antigo pelo peso. É até o ditado: 2 pesos, 2 medidas. Então, no mundo antigo se usou essa imagem do peso para falar do valor de uma coisa. Qual o valor disso? Depende de quanto pesa. Então o peso determinava o valor. E essa palavra é que vai ser utilizada para falar de glória, por exemplo. Quando fala da glória de Deus, é o peso de Deus, quanto Deus é importante, o valor que Ele carrega. Quando fala Deus manifestou a sua glória, ou seja, Ele mostrou o quanto Ele importa, o quanto Ele é importante, o quanto Ele é valioso, o quanto Ele é precioso. E as pessoas descobriram isso e ficaram perplexadas, admiradas. E essa palavra que o sábio está usando em Provérbios, honra, ou seja, glorifica o Senhor, mostra o valor do Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ou seja, a maneira como a gente administra o que tem é também um caminho de glorificar a Deus. O apóstolo Paulo em 1 de Timóteo 6 vai dizer que riquezas e recursos vêm à nossa mão para 2 destinos. São 2 destinos, não é um só, é 2. Um para o nosso aprazimento, para o nosso deleite, para o nosso desfrute. A gente pode desfrutar do que Deus coloca na nossa mão. Segundo destino é para crescer em boas obras, é para repartir o que Deus nos dá, é para exercer generosidade, é para abençoar outros, é para repartir com outros, para que aquele que tem falta hoje, amanhã não tenha, e se dobre e dê glórias a Deus, porque mão generosa se estendeu para ele ou para ela. Eu quero te convidar para a gente se colocar de pé, irmãos. A nossa caminhada com Deus como diz, é uma caminhada. Existem momentos que Deus vai tratar a gente de um jeito, momentos que Deus vai tratar a gente de outro, mas uma coisa é certa: nossa caminhada com Deus, nossa jornada com Deus é uma jornada de confiança, de temor, de honra, de confiança, de temor, de honra, de reconhecimento. Você tem conhecido a Deus no seu caminho? Hoje, em algum momento, essa semana que passou, em algum momento você percebeu e disse assim: Deus que está trabalhando aí, é Deus que está falando aí por meio dessa pessoa, é Deus que está agindo aí por meio dessa pessoa. Você consegue reconhecer o Senhor nos seus caminhos, em sua volta, lá na rotina do dia a dia? É isso que Provérbios está dizendo.
Quero te convidar para, nesse momento que você vai ouvir uma canção, se colocar em oração diante de Deus e falar para o Senhor, quem sabe hoje, Deus, eu preciso crescer em confiança. Eu tô me estribando ou na minha experiência, ou no meu recurso financeiro, eu estou me estribando no meu trabalho, eu estou me estribando, Deus, na minha profissão, eu estou me estribando, eu quero me estribar no Senhor, eu quero me apoiar no Senhor. Eu não vou desprezar minha profissão, mas eu quero me apoiar no Senhor. Eu quero aprender a reconhecer o Senhor nos meus caminhos. Quando você ouve essa canção, fale com Deus. No livro de Jó, capítulo 14, versículo 7, diz assim: tornar a esperança imparável, porque ainda que cortado, o seu tronco venha a morrer, e no chão sua raiz venha a envelhecer, ao cheiro das águas, ela brotará, e produzirá frutos como planta nova. Você possa meditar na letra dessa canção. A árvore cheia de vida, e os frutos que ela produzia se acabaram, e chega alguém e diz: acabou a história. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, eu vou restituir. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se a casa envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou saberem o que Deus diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Muitos dizem só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, eu vou restituir. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se casa envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu corpo morrer, os amores de Deus que diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar.
Bendito é o teu nome, Pai. Nós te louvamos, te damos graças, Senhor, porque a tua palavra nos lembra as promessas que tu tens, Senhor, para o homem sábio, a mulher sábia, que confia no Senhor, que teme ao Senhor, que honra ao Senhor, que reconhece o Senhor em todos os caminhos. Ó Pai, nós, diante da tua palavra, queremos nos colocar, Deus, diante de ti, reconhecendo a nossa fragilidade, Deus, porque nos desafios da vida, à medida que nós vamos ganhando alguma experiência, vamos aprendendo algo, a tendência é que nós nos estribemos no nosso próprio entendimento, no nosso próprio conhecimento, nas experiências adquiridas, nos anos de vivência. Mas Espírito de Deus, nós queremos, Senhor, confiar que o Senhor é esse que pode, a semelhança da árvore cortada, tida como sem vida, é o Senhor que pode fazer-nos renascer, é o Senhor que pode fazer-nos brotar de novo, é o Senhor que pode fazer-nos frutíferos, é o Senhor que pode renovar a nossa alegria, é o Senhor que pode encher de sentido a nossa vida, a nossa caminhada, é o Senhor que pode dar, ó Deus, sentido para a nossa profissão, para a nossa vocação, para o trabalho feito todo dia, é o Senhor que pode encher de sabedoria e graça a nossa vida, a nossa caminhada, a fim de que nós descubramos a maravilhosa experiência do Senhor ir endireitando, acertando os nossos caminhos, ajeitando a nossa caminhada, o Espírito Santo de Deus, a fim de que nós desfrutemos também do refrigério, como diz a palavra, da saúde que vem do Senhor. Ensina-nos esse caminho, ó Pai, de honrar, de confiar, de temer, de reconhecer, de olhar a nossa volta, nos dias mais comuns, mais corriqueiros, ó Deus, em meio às turbulências do trabalho, ó Deus, há momentos que são difíceis para nós e que parecem não ter nada de espiritual, nada de piedoso. Nos ensina a olhar, Senhor, e a reconhecer o Senhor em nossos caminhos, a reconhecer a presença do Senhor no nosso trabalho, a reconhecer as pessoas que o Senhor usa ali no ambiente de trabalho, a reconhecer as oportunidades que o Senhor nos dá para cooperar com o Espírito Santo ali no trabalho. Deus, ajuda-nos a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, ó Deus, para que nós desfrutemos da Tua presença por fé em todos os nossos caminhos, seja no templo, fora do templo, seja em casa ou no trabalho, ou Senhor, numa reunião que parece tão comum, que ali também nós vejamos a Tua mão, o Teu agir, Senhor. Espírito Santo de Deus, continua soprando sobre a Tua igreja, avivando a fé do Teu povo, avivando o fervor no coração dos Teus filhos, das Tuas filhas, ó Pai, que o nosso coração se renove em esperança, ó Deus bendito. Pai, se nós nos sentimos assim como uma árvore cortada, ao cheiro das águas ela pode brotar, ela pode renascer, como profetizara Isaías, Senhor, sobre um rebento que brotaria, ó Deus querido, e dali grandes coisas surgiriam, e Ele é o Filho de Deus que surgiu como de uma árvore cortada, ó Deus, tida como morta, ó Deus, desprezada, ó Deus bendito, às vezes em momentos que são momentos, Pai, que nós nos sentimos em meio às cinzas, aos escombros, nos sentindo como quem está no fim, vivendo um fim, sem saída, sem solução, sem resposta. Daí o Senhor faz ressurgir algo novo, daí o Senhor faz brotar algo novo, daí o Senhor faz com que nós ressurjamos das cinzas, nós sejamos levantados do pó para a Tua glória, para Teu louvor, Senhor, para a Tua adoração. Que seja assim, que na caminhada, por mais que haja dissabores, dificuldades, que a nossa fé seja renovada, Senhor, porque a semelhança de José, que viveu tantos dilemas no Egito, que viveu tantas situações difíceis no Egito, o Senhor o levantou, o Senhor o fortaleceu, o Senhor o honrou, o Senhor o abençoou, e a palavra do Senhor diz que Deus estava com José. Oh bendito Deus, que nós sejamos esses homens, essas mulheres sábios e sábias,
com quem Tu estás presente o tempo todo, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nós Te agradecemos por esse tempo, ó Pai, no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém e amém. Antes de nós encerrarmos, irmãos, petrando a bênção, lembrando que nós estamos voltando aí com muitas das nossas atividades, né? Agora presencialmente. Então no domingo que vem, né, tem a programação já com as crianças, né? com os pequeninos. Agora no mês de outubro não temos a data ainda exata, isso depende de uma resposta lá do pessoal. Nós pretendemos retornar, se for possível, lá com os trabalhos no Campinho Livre, né? Então ore, coloque isso diante de Deus. Nós já, semana passada, fizemos um pequeno grupo presencial lá no Monte Claro, né? Então, se você não está participando ainda de um pequeno grupo e tem oportunidade para isso, não perca essa oportunidade de comunhão, de oração, de repartir. Você não precisa caminhar sozinho. Você não precisa andar sozinha. Você pode caminhar com um grupo de mulheres, se você é mulher, com um grupo de homens, se você é um homem. Então faça isso. Desfrute da riqueza que é estar com os irmãos e as irmãs, no nome de Jesus. Amém? Deus continue fortalecendo a sua vida, a sua casa, os seus. Pai, nós queremos Te louvar, Te bendizer, Senhor, por esse tempo. Te louvar, Senhor, por essa hora. Eu rogar que Tu continues abençoando Teus filhos, Tuas filhas. Tu continues renovando a vida desses Teus servos, ó Pai. Tu continues soprando sobre nós. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, que a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão.